alegria que recebemos os nossos queridos que estão chegando pela primeira vez. Sintam-se acolhidos. E a todos aqueles que nos assistem pela internet, também sintam-se acolhidos pelos amigos espirituais de nossa casa. E que possamos hoje termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que possamos acalmar o nosso coração, esquecendo os problemas, esquecendo as dificuldades, para que tenhamos a atenção devida ao estudo do Evangelho. Então, a noite de hoje é de muita alegria, porque quando nos reunimos aqui para ouvirmos o Evangelho de Jesus, os nossos amigos espirituais ficam em festa, porque eles lutaram para que nós chegássemos aqui. E é tão bom ver um ente querido, ver um amigo recebendo a boa nova de Jesus. Sintam-se todos abraçados pelos amigos espirituais e pelo meigo Jesus. Vamos iniciar, então, com a leitura da página. Hoje nós teremos o nosso querido Dirceu Machado, que falará para nós sobre o Evangelho, e a nossa querida Fátima Ventura, que fará o comentário dos passes. Ouvidos, do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Chico, do nosso querido Emmanuel. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 15. Ouvidos, toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda a parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa. Ouvidos de mexericos. Ouvidos de pessimismo. Ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então, agora, vamos todos unir os nossos pensamentos e sentimentos em uma prece. Possamos, então, acalmar os nossos corações e, elevando os nossos pensamentos e sentimentos a Ti, meigo Jesus, e possamos dizer assim: querido amigo, aqui chegamos. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Abençoa-nos, Senhor, para que tenhamos realmente ouvidos de ouvir. Para que tenhamos, Senhor, sabedoria para compreendermos as palavras do Teu Evangelho de amor. Auxilia-nos, Senhor, em torno desta compreensão. Fortifica a nossa fé e pacifica, Senhor, os nossos espíritos. Que em nome do Teu amor, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais de nossa casa, em nome de Kardec e Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, de amor e bondade, possamos iniciar o estudo do Evangelho na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. E agora, nós faremos a leitura do nosso Evangelho, está na página, na parte contrária, no inverso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 10 e 11. Ressurreição e reencarnação. Ora, desde a época de João Batista,
Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência, e são os violentos que o arrebatam, visto que, até João, todos os profetas e também a lei o profetizaram. E se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo Elias que há de vir, que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Mateus. Item 11. Se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho de João poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, o mesmo não poderia ocorrer nesta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. É ele mesmo, o Elias, que há de vir. Nela não há figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus as explica dizendo: e se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias, que há de vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois Jesus acrescenta: que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todas as pessoas estavam em condições de compreender essas certas verdades. Então, que possamos ouvir, com ouvidos bem claros de ouvir o nosso querido professor Disseu. Meus irmãos, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Esse capítulo que o nosso querido Kardec colocou logo no início do Evangelho, é o capítulo 4, trata de um dos assuntos que se tornou polêmico entre os primeiros cristãos. Não que lá no início houvesse alguma discussão sobre o tema reencarnação. Kardec afirma que aceitavam a ressurreição e que a ressurreição seria o mesmo que a reencarnação para nós. É claro que com a evolução do cristianismo, dos dogmas cristãos que foram vindo lá pelo século II, século III, mas principalmente no século IV, a partir dos primeiros concílios, em 325, quando se discutia a divindade de Jesus, e depois outros assuntos polêmicos. Ali, por volta no final do século IV, é que há a completa o corte completo no conceito reencarnacionista. No início, vários pensadores cristãos aceitavam, os primeiros chamados, os primeiros padres, não padre no sentido atual,
mas os primeiros cristãos, eles eram quase todos reencarnacionistas. E deles se destaca um chamado Orígenes. Orígenes viveu no final do primeiro século para o segundo, e era um dos mais conceituados pensadores e filósofos cristãos. Ele era como um neoplatônico, que é uma corrente da filosofia que reacendia o pensamento de Platão. Viveu 300 anos antes de Cristo, e que também era reencarnacionista, um filósofo grego, todos nós devemos conhecer. Os neoplatônicos cristãos aceitavam, e Orígenes era um deles. A obra de Orígenes é magnífica e perdurou por mais de um século entre os primeiros cristãos, até que, quando no Concílio de 325 foi abolida a noção reencarnacionista, quase toda a obra completa de Orígenes foi queimada, como costumava acontecer àquela época. Ali, ele defendia a reencarnação. A obra de Orígenes, que permanece até hoje, são trechos de um livro conhecido como o título Contra Celso. Celso era outro filósofo, agora romano, que criticava o cristianismo nascente. Era contemporâneo de Orígenes e ele criticava amargamente, justamente porque de tal forma se alterava os textos chamados textos sagrados do Novo Testamento, que Celso começava a duvidar até da veracidade da existência de Jesus. Orígenes, então, rebate, escrevendo contra Celso. Isso permanece ainda, esse livro ainda é encontrado, partes dele, em algum museu. Nós todos sabemos que todos os livros escritos antes de 1455, se não me engano, que foi a invenção da imprensa, de se imprimir livros com as letras móveis e etc. Antes disso, todas as cópias ou os livros eram produzidos manuscritos, eram copiados de um original, os copistas copiavam os livros e difundiam. Quando um determinado copista não aceitava um determinado pensamento de um escritor, ele simplesmente alterava e colocava o que ele achava mais verdadeiro. E com isso, vários manuscritos foram divulgados com pensamentos contrários aos pensamentos do autor. Foi um período muito interessante aquele do início do cristianismo, de tal forma que os originais ali, a chamada fonte Q, que é atribuída a Mateus, a Levi, aliás, faz referência no livro Paulo e Estevão, num diálogo de Paulo com Ananias. Ele, depois de se curar da cegueira, de Ananias ter curado, ele pergunta a Ananias, queria aprender o que é que Jesus te ensinava. Ele que era um perseguidor de Jesus, ele se torna convicto
da existência de Jesus, da ressurreição de Jesus, e pergunta o que ele ensinava. Ananias explica mais um pouco e ele fala assim, mas eu quero alguma coisa escrita. Diz Emmanuel no seu livro Paulo e Estevão, que Ananias disse a ele que os originais de Mateus estavam na casa do caminho. Então, essa é uma quase que passaram um carimbo de veracidade de que o primeiro evangelho a ser escrito teria sido de Mateus. Hoje em dia, essa fonte chamada fonte que seria o original de Mateus, também está perdida. E todos os outros evangelhos, os seus originais não existem mais. Não existem. Existem cópias. O copista copiava e passava. As cartas de Paulo, por exemplo, Paulo escrevia uma carta aos Tessalonicenses. Mandava a carta para os Tessalonicenses. E lá várias pessoas, várias igrejas, vários centros de reunião gostariam de ter uma cópia. Lá ia o copista copiar e passava para lá, passava para o outro. Então, se estivesse escrito numa das cartas de Paulo alguma frase que aquele copista não gostava muito, ele alterava sem o menor pudor e passava adiante. Esses copistas eram os que entendiam, eram os que conheciam um pouco do cristianismo e podiam dar a sua opinião, porque a grande maioria dos copistas, em geral, eram apenas desenhistas. Eles desenhavam as letras, copiavam as letras, sem saber o que estavam escrevendo. Foi assim que se foi divulgando a nossa querida, o nosso querido cristianismo. Felizmente, os pesquisadores, a partir de uma certa época, começaram a cotejar cópias com outras cópias, ver aonde havia divergências, ver o maior número de coincidências, e sai o nosso evangelho tão lido, tão rico, e que nos traz tanta paz e tanta esperança, principalmente. Nessa passagem sobre reencarnação, ela foi quase que completamente abolida dos evangelhos, ou das palavras de Jesus. Mas os copistas, às vezes, também erram ao contrário, esquecem de cortar alguma coisa, ou pelo menos não sabem como poderiam, de uma frase de Jesus, dar sentido àquela frase se cortarem um determinado trecho. Então, passou muitas afirmativas, muitas afirmações de Jesus sobre a reencarnação, de tal forma que nem os primeiros copistas e nem depois as correntes cristãs que não aceitavam a reencarnação pudessem cortar. E aí permaneceram trechos que hoje em dia são um atestado verídico de como pensavam àquela época, como eles aceitavam a noção reencarnacionista, o conceito reencarnacionista, e como Jesus, o próprio Mestre Jesus, nos afirmava isso. Esse capítulo 4, então, tem o cuidado de selecionar trechos das palavras de Jesus que não foram contestadas à época, e hoje, então, os nossos irmãos cristãos de outras denominações começam a dar uma série de explicações para essas frases, explicações tão complicadas que se tornam
mais difíceis de entender do que a aceitação pura e simples da noção da reencarnação. Nessa passagem, antes de Jesus fazer essa afirmativa, ele tinha dado uma série de instruções aos seus discípulos. E, quando já estava de saída, vieram 2 discípulos de João. João já estava na cadeia, esperando para ser morto, né? Para ser sacrificado. E João manda 2 discípulos perguntar a Jesus se ele era aquele que estava sendo esperado ou se deveríamos esperar outro. E Jesus então responde aos 2 que vieram perguntar a ele e fala assim: você veja e escute o que está à sua volta, onde os cegos veem, os coxos estão andando e alguns ressuscitam. Então Jesus falou simplesmente: vai e explica a João o que você está vendo. E feliz aquele que não se envergonha de mim. Quando os 2 discípulos foram embora, Jesus então dá testemunho de João e pergunta àquele povo: que vieste a ver, vocês vieram ver no deserto? Vieram ver um caniço soprado ou tocado pelo vento? Vocês vieram ver um homem bem vestido aqui no deserto? Os homens bem vestidos, eles estão nas casas dos reis e não nos desertos. É porque João vestia com pele de lobo, de sei lá, de um animal qualquer para se proteger do frio, né? Então Jesus, continuando, falou assim: ele mesmo veio justamente para preparar o caminho para que eu pudesse vir. Então ali Jesus começa a dar a noção de quem seria João, antes de fazer essa afirmativa. E ele continua dizendo assim: dos filhos de mulher não há um outro ser maior do que João. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E ele mesmo é aquele que está escrito que ele viria preparar o meu caminho. Daí então vem o texto que a nossa irmã leu para nós, né? Sobre que desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E fica a pergunta: o que significa o tempo de João Batista? No final, Jesus explica que ele mesmo é o Elias que haveria de vir. Mas quem foi Elias? Elias foi um profeta. Ele viveu por volta do século IX antes de Cristo. Então, há uns 900 anos antes de Jesus. 9 séculos. E naquela época, existia um rei, onde Elias era um profeta, e naquela época, e até também há pouco tempo, ali em Israel era uma teocracia. Os profetas tinham uma posição de destaque muito grande nos reinos. E aquele rei chamava-se Acabe. E ele tinha uma esposa de nome Jezabel. Os 2, eles apreciavam muito a noção, o critério como um povo ali perto adorava o seu rei, o seu Deus, que era o Deus Baal. Então esse rei, Acabe, começa a permitir que as noções
desse local, que o deus Baal comece a influir na adoração do povo de Israel, que deveria estar sempre apegado à noção do Deus único, tal, que vem desde a lei de Moisés e etc. E o nosso Elias se revolta contra isso. E de tal forma ele se revolta que ele faz com que, na Bíblia, está lá no livro de Reis do Velho Testamento, tanto no primeiro livro de Reis quanto no segundo livro de Reis, ele age de tal forma que acontece um fogo, alguns diriam que é por um passe de mágica, outros diriam que por um milagre, mas de tal forma que, de uma forma ou de outra, os sacerdotes de Baal são mortos, todos eles. Acaba-se com o culto de Baal lá em Israel, naquela região, ao norte de Israel, com a morte dos sacerdotes de Baal. Elias passa a ser perseguido por Acabe, ele foge para uma montanha, Monte Horebe, e lá conhece um rapaz de nome Eliseu, e ele o convoca para que Eliseu se torne o seu aprendiz. E esse Eliseu, mais tarde, quando Elias ele termina o seu período na terra, Eliseu então vai e o substitui. Ele, quando caminha, o modo como ele desapareceu, Elias, é muito interessante, é registrado também no livro de Reis. Dizem que Elias, depois de consagrar Eliseu como seu substituto, como profeta, ele desce o Monte Horebe, chega até a beirada dali da região do lago de Genezaré, e ali ele é abduzido por um vento muito grande, desaparece, e junto com uma carruagem de fogo, cavalos e uma carruagem de fogo. Essa é a visão de como Elias desapareceu da face da terra. Dizem que ele não foi visto morto, ele não foi enterrado, ele foi levado por essa carruagem de cavalos de fogo. E Eliseu, então, passa a substituí-lo. Daí, mais tarde, séculos mais tarde, um outro profeta, um chamado Malaquias, é um dos profetas chamados profeta menores, um dos profetas menores, menos importantes, ele faz uma previsão de que Elias iria voltar para preparar o caminho do Cristo que deveria encarnar. Então, a previsão da vinda de Elias novamente à terra foi feita por Malaquias. Tá ok? Seguimos então até aqui. Malaquias faz essa previsão. Quem abre a Bíblia vai ver que Malaquias, o livro de Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. Não que em relação ao tempo, à época, ele tivesse sido o último dos profetas. O livro apenas é que é o último do Velho Testamento. Ele faz essa previsão e Elias, então, da mesma forma que o povo de Israel esperava a vinda do Messias, eles também esperavam a vinda de Elias, que haveria de preparar a vinda do Messias. Essa é a história. Eram duas expectativas, não apenas a de Elias, como também a do Messias. Daí que vem
essa pergunta de Jesus: a que viestes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, ou um homem com vestido, muito bem vestido? Ele, continua Jesus, é aquele que se diz que viria para preparar os caminhos. Ele disse, não os meus caminhos, que ele era muito, nesse ponto era um pouco modesto. Apenas uma vez ele confirmou que ele aceitou a afirmativa de que ele seria o rei dos judeus. Ele nunca fez essa afirmativa peremptória. Mas ele afirma que ele era aquele que viria preparar e que ele era o João Batista. Nessa passagem, ele afirma que é João Batista. Nesse capítulo ainda conta-se uma outra situação em que Jesus faz a mesma afirmativa. São duas afirmativas sobre João Batista ser o Elias no livro de Mateus. A outra foi na transfiguração. Eu não sei se já discutiram aqui, nesse capítulo 4, sobre a transfiguração de Jesus. Jesus ia para o Monte Tabor, já estava a caminho de Jerusalém, e chama João, não o Batista, João, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e também a Pedro, e sobem o morro, e lá vão adorar. E lá, então, Jesus tem aquela chamada transfiguração. Ele começa a irradiar uma luz muito grande, e os apóstolos que estavam lá ficam completamente emocionados, de tal forma que Pedro fala assim: Senhor, bom é estarmos aqui, podemos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés, porque os personagens que apareceram lá para conversar com Jesus no alto do morro foram Elias e Moisés. E eles caíram por terra, ficaram orando, etc. Daqui a pouco passou aquele fenômeno, não sem antes ouvirem uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz veio, uma voz muito sonora, vindo do alto dos céus. Na descida do morro, então aí, novamente, Pedro pergunta a Jesus: quando é que haveria de vir o reino dos céus? Quando é que eles vão atingir? E Jesus faz a afirmativa, né? Porque eles falaram, não era necessário que Elias viesse primeiro? E Jesus fala, mas Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Aí eles compreenderam que Elias era João Batista, que havia sido sacrificado. Portanto, essas duas passagens estão no Evangelho de Mateus, todas duas afirmativas de Jesus a respeito da vinda de Elias, que havia sido prevista pelo profeta Malaquias e que veio como se fosse João Batista. Então é um caso onde não há como discutir e inventar uma explicação para a afirmativa de Jesus. Ele, João Batista, é Elias que havia de vir. Os copistas, então, se viram numa situação complicada para alterar esse texto, e não alteraram. O interessante é que o nosso querido Kardec, ele, analisando adiante essa passagem, ele faz uma comparação entre a nossa noção de reencarnação, não apenas a atual noção de reencarnação, porque, como eu disse no início, já séculos antes, já se falava em reencarnação, já se aceitava a reencarnação, a vida novamente, a pré-existência da alma e o retorno da alma. Isso nos livros sagrados, tanto do Egito, isso no Extremo Oriente, já se falava reencarnação. Lá na Grécia, na antiga Grécia, já se falava reencarnação.
Então, a noção reencarnacionista não é nova, não veio com a nossa doutrina espírita. Nós não fomos os introdutores da expressão reencarnação e nem da noção de reencarnação. Já era conhecida por toda a humanidade. O que a nossa doutrina fez foi justamente explicar de uma maneira racional, de uma maneira didática, a noção reencarnacionista e os porquês. E daí, então, só a reencarnação poderia explicar direitinho todos aqueles ensinamentos de Jesus. Não fosse a noção reencarnacionista, como é que nós poderíamos aceitar, por exemplo, as bem-aventuranças que Jesus veio nos pregar? Bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Como é que a pessoa podia imaginar que ele só entraria no reino dos céus se ele sofresse? Porque vem a pergunta, mas por que eu tenho que sofrer para atingir o reino dos céus? Por quê? Não há uma explicação lógica. Agora, a reencarnação explica. Nós vamos sofrer. Sofrer o quê? Nós não vamos sofrer por castigo. Os nossos irmãos cristãos de outras denominações até dizem que a gente vem com pecado original, vem para sofrer. Esse mundo é um mundo de sofrimento. Esse mundo é um mundo de sofrimento? Não, esse mundo é um mundo de aprendizado. Nós estamos aqui aprendendo. E todo mundo que não gosta muito de uma escola e que é obrigado a frequentar uma escola, acha que aquilo é um sofrimento. Nós, nessa vida, estamos numa grande escola, aprendendo o que nós não aprendemos no passado. Fizemos errado, usamos uma outra lei que a nossa doutrina prega, do livre-arbítrio, usamos do nosso livre-arbítrio para tomar decisões que agrediam as leis maiores divinas, as leis divinas do amor, a lei divina de todas aquelas virtudes que nós deveríamos consagrar e usar. A virtude da bondade, a virtude da veracidade, a virtude, todas aquelas virtudes, simplicidade, humildade, tudo isso. Quando nós agredimos essas leis, a gente perde o ano, não passa de ano nessa escola, a gente é obrigado a repetir, a gente retorna. E uma maneira bastante eficiente de nós sentirmos a necessidade de aprender é quando a gente passa pela experiência do outro lado. Se nós fomos agressivos tempos atrás, se nós fomos ingratos tempos atrás com amigos ou mesmo com inimigos, se nós cultivamos a inimizade de alguém, tudo isso agride as leis naturais da bondade, do amor que Jesus veio pregar. Então a gente tem que retornar. Retornar, e como é que a gente vai aprender? Sofrendo ingratidão. Quando a gente vê aquela ingratidão conosco, para cima de nós, a gente fala assim, meu Deus, como é que essa pessoa pode ser tão ingrata comigo? Como seria bom se ele fosse grato? Como eu seria grato com outra pessoa? Aí começa a pessoa a valorizar aquilo pelo qual está sofrendo. Esse se torna bem-aventurado. Então, a gente não é bem-aventurado apenas porque sofre. A gente se torna bem-aventurado quando a gente aprende o porquê sofre. Aí nós entendemos que o único a se culpar pelo nosso sofrimento somos nós próprios. Nós somos os responsáveis pelos sofrimentos, pelas aflições pelas quais passamos, porque é ali o caminho mais eficiente para nós aprendermos as virtudes que nós ainda estamos longe de aprender. Então, não existisse a reencarnação,
nós não poderíamos entender um simples versículo do Sermão da Montanha. Imagine os outros versículos do Sermão da Montanha, onde Jesus vem pregar a nova lei que deve reger as nossas ações e os nossos atos. Pois bem, aqui no nosso Evangelho tem uma determinada passagem em que Kardec faz uma afirmativa que é necessário nós discutirmos um pouco. Ele fala que a reencarnação, como nós a conhecemos, e como todo o mundo oriental, como os antigos conheciam de reencarnação, o retorno do espírito num novo corpo, Kardec diz que essa noção para os judeus daquela época era a ressurreição. E aí nós devemos nos lembrar de uma parábola que Jesus contou ali no Evangelho de Lucas, a parábola do rico e Lázaro. Todos se lembram da parábola? Diz Jesus assim: existia um homem muito rico mesmo, e existia um homem pobre, doente, leproso, que chamava-se Lázaro, e que vivia ali na porta do rico. Realmente deve ser uma situação bem desagradável, um pedinte, uma pessoa doente, morando na porta de entrada da casa de um sujeito muito rico. Então, ele vivia ali, porque dizia Lázaro que ele vivia comendo da sobra de comida que caía da mesa do rico. Jesus que contou essa história. E que chegou a uma certa época, Lázaro morreu. Morreu e foi levado para o seio de Abraão. Abraão, como nós sabemos, é um dos patriarcas, é o maior patriarca dos judeus, e particularmente também, se nós somos cristãos e somos egressos lá do Velho Testamento, também ele é um espírito a ser cultivado. Abraão, não apenas Abraão, mas Abraão, Isaac, Jacó, né, os seus descendentes. Pois bem, ele estava no seio de Abraão. E morreu também o rico. E o rico foi por uma região de sofrimento muito grande. E sofria terrivelmente. E quando ele olhou para cima, viu lá Lázaro no seio de Abraão, gozando das delícias. E ele então pede ao pai Abraão: meu pai Abraão, fazei com que Lázaro possa ir até a minha casa e avisar os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para que eles não ajam, não se comportem como eu, que eles possam ser avisados de como eu estou sofrendo. Aliás, para ser mais preciso, ele pediu antes que Lázaro molhasse o dedo na água e pudesse aliviar a sua sede. E Abraão falou assim: olha, infelizmente ele não pode fazer isso. Ele não tem essa condição de ir até onde você está, porque tem um espaço, um abismo entre esses dois locais. Então ele pede que esse Lázaro fosse até a casa da sua família e avisasse aos seus irmãos que mudassem o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, para que não viessem a sofrer como ele. Então, Abraão fala assim com ele: mas ele tem a Moisés e tem as leis à disposição deles, eles que sigam. Não é preciso ir lá alguém ensinar, basta eles lerem e aprenderem. Fazendo um parêntese aqui, isso serve para nós também, hein? Serve para nós também. Vamos nós, agora, por exemplo, se nós queremos mudar a nossa vida, esperar que um médium, por exemplo, que pudesse dar uma comunicação
com um espírito muito evoluído e nos instruir para fazer isso, aquilo. Porque nós temos uma literatura vasta. Da mesma forma que os irmãos daquele homem rico tinham lá todo o Pentateuco judeu, o Pentateuco mosaico, e tinha os livros dos profetas, eles podiam seguir. Foi o que o pai Abraão falou pela boca de Jesus, não é isso? Serve para nós também. Nós temos os nossos livros, onde nós aprendemos as boas maneiras, as virtudes. Nós não temos que esperar nada, nenhum aviso maior do alto. Nós temos condições de mudar a nossa vida. Então essa foi a resposta que Jesus disse que o pai Abraão falou para ele. Mas aí o rico falou assim, mas pai Abraão, se alguém daqui que já morreu aparecer para eles e falar, aí eles vão acreditar. É o caso de alguns de hoje, né? Nós, se virmos algum espírito a nos falar, aí a gente vai acreditar. Ele falou assim, não adianta, porque nem se uma pessoa ressurgir, um morto, ressurgir para os seus irmãos, eles vão acreditar. Então, eu contei esse caso por causa da ressurreição. Vejam que o termo dito por Jesus nessa parábola, o significado da ressurreição nesse ponto não seria nascer de novo, seria aparecer, como se fosse na visão. Um vidente, por exemplo, veria um espírito e aquele espírito, então, estaria ressurgindo para aquela pessoa que o viu. Então, nessa parábola de Jesus, a expressão ressurreição quer dizer simplesmente aparecer, uma visão de uma entidade, de um espírito, né, de uma pessoa que já havia morrido e reaparece. Isso é muito importante a gente guardar para alargar um pouco as nossas noções todas da nossa doutrina. Uma outra expressão também muito interessante é sobre anjo. Anjo, na visão nossa, tempos atrás, seriam aqueles seres alados, né? Suas asas, tal, vestido de branco, etc. Aqui seria o anjo. Mas a expressão anjo, no Novo Testamento, aparece em diversas ocasiões como sendo um espírito que aparece para alguém e dá alguma instrução. Por exemplo, um lugar onde eles esqueceram de escrever anjo foi, a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo queria ir lá para o Oriente, fazer uma pregação lá no Oriente, Jesus aparece para Paulo e não deixa, não neva. Não, você não vai para o Oriente, não vai. E logo em seguida ele dorme e ele tem a visão de um rapaz que aparece para ele e pede então para ele ir à Macedônia. O jovem da Macedônia, um homem, era um espírito da Macedônia, e pede para Paulo ir para a Macedônia pregar o evangelho, as boas novas lá na Macedônia. Então, ali é o único lugar onde explicitamente o autor do livro de Atos, seria Lucas, ele fala não em anjo, mas em um jovem macedônio. Nos outros lugares, aparece a palavra anjo, sempre como um ser sobrenatural. Menos ainda num outro ponto, quando Pedro está preso, já também está no livro de Atos, ele
sabe que Tiago, que tinha sido preso com ele foi morto. Tiago era irmão de João, não João Batista, mas João Evangelista. Tiago e João eram filhos de Zebedeu e de Maria, não Maria, mãe de Jesus, uma outra, uma prima de Jesus. Então, quando Pedro estava preso em correntes, aparece um anjo, na descrição do Novo Testamento, e convida, fala para Pedro se levantar e sair com ele. E Pedro estava com as correntes e guardas em volta. Ele pensou que estava sonhando, mas levanta e as correntes saem, a porta se abre e ele vai embora. Não sabe explicar. E o anjo desaparece. Pedro continua e vai para a casa justamente de Maria e de Zebedeu. Bate na porta. Aí a empregada, eu esqueci o nome da empregada, mas é um nome tão bonitinho, o nome dela, ela vai atender a porta. E Pedro fala com ela, abre a porta, abre a porta. Ela, em vez de abrir a porta, volta. Lá dentro estavam as mulheres em oração, por causa de Pedro, que estava na prisão. E ela fala assim, é Pedro que está aí fora, ele está chamando. E as mulheres falam assim, não pode ser Pedro, ele está na prisão. É ele, eu ouvi a voz dele. Elas reclamaram mais uma vez, não pode ser Pedro, deve ser o seu anjo. Novamente, aí nesse ponto, fica claro uma coisa, a noção anjo àquela época significava simplesmente um espírito. E elas diziam e aceitavam que o espírito de alguém podia aparecer noutro lugar. É a bicorporeidade da nossa doutrina. Então, não pode ser, deve ser o seu anjo. Seria a mesma coisa que falar, deve ser o seu espírito que está aí batendo na porta. A mulher insistiu, abriu a porta e era Pedro realmente. Né? Não era o caso de Santo Antônio, né? Não foi Santo Antônio que teve a bicorporeidade em 2 lugares, defendeu o pai no outro lugar. Então, esses detalhes, para quem gosta de estudar, vale a pena pegar esses pequenos detalhes. É claro que nós não vamos aqui também pegar esses livros para olhar esses detalhes. A gente realmente deve abrir um livro como esse, ou abrir um livrinho como esse. Isso aqui é o Novo Testamento pequenininho. Eu trouxe para fazer uma cola, se fosse possível, mas não foi. Então, mas ler para nós incorporarmos no que nós temos que aprender as lições que ali estão. Não precisa ler muito, não precisa, porque, vejam só, uma vez perguntaram a Jesus sobre qual a maneira de se atingir o reino de Deus, de se elevar até o reino de Deus. Seria quase que o caso nosso. Nós queremos a felicidade, nós queremos a paz, nós queremos a tranquilidade, nós queremos a alegria. É isso que nós queremos e que temos todos a vocação. E gostaríamos realmente. Ainda mais que Jesus fez uma porção de promessa, que Ele estaria aí pronto para nos auxiliar. Então a gente gostaria de fazer isso. Perguntaram a Jesus, como é que a gente pode atingir o reino dos céus? E Jesus respondeu aquela resposta clássica que foi depois classificada como lei áurea. Ele falou, tirou 2 versículos, todos 2 versículos do Velho Testamento, lá do Pentateuco mosaico. Ele tirou do livro de Deuteronômio e do livro de Levítico. Falou, olha, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito, com toda a tua energia. Esse é o primeiro e o maior dos mandamentos. E o outro, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Isso ele tirou do livro de Deuteronômio. Esses 2
essas duas leis, esses dois versículos, eles representam, ou eles valem tanto quanto toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas podem ser resumidos para se atingir o reino de Deus nesses dois versículos, amar a Deus e amar ao próximo. Então significa que os 37 livros do Velho Testamento não têm muita função, apenas amar a Deus e amar ao próximo. E continua Jesus, amar ao próximo é não fazer ao outro o que nós não queremos que nos façam. Então vejam só, ele não falou para os outros para ler os livros todos, mas só seguir esses dois mandamentos. E isso serve para nós. Serve para nós. Para nós, eu falava, vamos ler. Aliás, na nossa doutrina, a gente sempre fala, devemos estudar muito. Kardec fala que a gente deve estudar, deve ler o máximo que puder. Mas mais ainda que ler e estudar, é incorporar o que a gente lê. É aplicar o que a gente aprendeu. Porque não adianta ler e repetir depois, e depois agir diferente. Nós temos que incorporar no nosso comportamento, fazer as boas coisas, agir de uma forma cristã, amando a Deus e amando ao próximo. Ver o próximo necessitado, vamos auxiliá-lo, com humildade, com simplicidade. Todas essas virtudes nós temos que incorporar no nosso comportamento. E temos que ter a certeza que nós não estamos sós. Tenhamos essa certeza, porque isso nos dá coragem. Nós temos que ter a certeza que Jesus está ao alcance das nossas preces. Porque foi Ele mesmo que falou. Que Ele estava, tudo que nós quiséssemos pedir em nome dEle, para pedir, que Ele nos auxiliaria. Vinde a mim, Ele dizia, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É só isso que ele pede. Vinde a mim. Ir até ele é nós vibrarmos no mesmo diapasão que ele vive. É pedir que ele nos auxilie, mas não ter vergonha de que ele chegue para nos ver de acordo com como nós agimos. Como é que nós vamos pedir o auxílio dos nossos amigos iluminados, os nossos mentores, para que cheguem até nós, nos auxiliar, se nós próprios agimos mal e temos até acanhamento, vergonha, se ele aparecesse e víssemos nós agindo de uma determinada forma? Não está certo. Então o que nós temos que fazer é alterar, é educar intimamente o nosso coração, o nosso íntimo, agir como ele gostaria que nós agíssemos. É claro que não vamos conseguir de uma hora para outra, mas está na hora da gente fazer a grande virada de amor ao próximo, aos mais necessitados. Agir com amor, simplicidade, pureza de coração, caridade, modéstia, tudo isso junto. E aí podemos nos considerar como amigos de Jesus, porque Ele nos considera como amigos. Até a próxima encontro nosso. Que delícia, né? Queremos agradecer o nosso querido Dirceu Machado, e com certeza nós teremos ele muitas vezes aqui conosco. E agora, meus irmãos, passaremos ao segundo momento, que é o momento da sobremesa, como nos dizia José Jorge, o momento dos passes. Então, nós faremos a leitura do livro Fonte Viva, com a página Consegues Ir.
E a nossa querida Fátima vai fazer o comentário na hora dos passes. Vamos ouvir. Consegues ir? Vinde a mim, Jesus. O crente escuta o apelo do Mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da convivência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino, entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito por meio de grades resistentes. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecerá de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar com a verdade, já consegues ir? Então agora, vamos silenciar os nossos corações e vamos convidar os nossos irmãos médios que lentamente se posicionarão até todos vocês. Pedimos que continuemos em estado de prece, depois dessa explanação do nosso querido Dirceu, e depois de ouvirmos a página do nosso querido Emmanuel, trazendo para todos nós a reflexão necessária para que possamos, então, recebermos dos amigos espirituais as bênçãos de amor, de pacificação, de encorajamento e de fortalecimento para os nossos espíritos, já que já estamos começando a nos prepararmos para ouvirmos o estudo do livro Fonte Viva. Todos nós, na noite de hoje, fomos convidados a ouvir o chamamento do nosso Senhor Jesus, dos nossos amigos espirituais. Que possamos refletir nesse chamamento, que possamos aceitar esse convite, orando e pacificando os nossos espíritos. E assim, possamos elevar o nosso pensamento a Jesus em uma prece. E possamos dizer assim: Mestre querido, amor das nossas vidas, abençoa, Senhor Jesus, este momento do passe, onde os amigos espirituais que aqui estão possam nos envolver, trazendo até nós os eflúvios suaves e serenos
pacificando-nos e dando-nos força para continuarmos em nossas lutas diárias. Em teu nome, Senhor, damos por iniciado o momento do passe. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Nós temos hoje uma fala de Jesus que nos fala muito ao coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nós já vamos nos identificando com o cansaço, com a opressão, com a dor. E Jesus completa, porque é suave o jugo do Mestre. E esse alívio é também porque o fardo se torna mais leve. E ao ouvir as palavras, vinde a mim, e o complemento, que eu vos aliviarei, nós já começamos a nos imaginar no regaço de Jesus, como aqui nos diz Emmanuel. Nós imaginamos o seu abraço, nós imaginamos o seu olhar, nós imaginamos a sua consolação, nós imaginamos o que Emmanuel nos diz aqui, o sossegar da nossa mente que anda tão inquieta e o acalmar do nosso coração que anda tão atormentado. No entanto, Emmanuel nos faz também, nos impõe praticamente uma reflexão. Nós realmente queremos ir até Jesus? Já conseguimos ir? Ou será que estamos esperando que Jesus venha a nós, ao invés de nós irmos a Ele? E esperamos também que Ele nos console, nos acalme, nos fortaleça, nos sossegue, nos dê o aconchego que tanto queremos, mas sem fazermos o esforço de ir até Ele. Porque Jesus não nos prometeu que retiraria de nós toda a inquietação, que retiraria de nós todo o fardo, que retiraria de nós todo o jugo, que retiraria de nós toda a dor. Ele disse que nos aliviará, porque Ele nos oferece um outro fardo, e Ele nos oferece um outro jugo. Ele nos oferece a lei de Deus. Por isso, nos cabe realmente pensar que nós precisamos começar a estudar e refletir. Como nos diz a página de hoje, ponderar e auxiliar fraternalmente. Ou como nos lembrou o nosso companheiro na palestra de hoje, ter como lema o resumo da lei: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como amamos a nós próprios. Isso é uma busca incessante que precisa partir de nós, para que nós possamos ir ao Cristo. Apesar de toda a consolação que nos é oferecida por Jesus e que nós começamos a perceber, a sentir, diríamos assim, em pequenas porções, naqueles momentos em que sentimos uma leveza de alma, no momento da prece, no momento em que auxiliamos alguém fraternalmente, humildemente, sem nenhuma outra intenção, no momento do passe, no momento do estudo. Nesses momentos, começamos a sentir a consolação e as promessas de Jesus. No entanto, nos diz Emmanuel que há uma série de fatores que nos faz não prosseguir nessa jornada. E ele diz que esses fatores são a conveniência imediatista. Estamos presos no imediato da vida material, presos à conveniência, presos ao cárcere do desânimo, que isola o espírito. Vivemos isolados.
Há uma nuvem de bênçãos, mas nós nos isolamos. Há uma série de afetos, mas nós nos isolamos. A espiritualidade se aproxima e quer nos consolar, mas nós nos isolamos através do desânimo. E ele fala de impedimentos que nós colocamos como inadiáveis. Eu não posso parar para ler, eu não posso fazer o culto no lar, eu não posso ir ao centro, por quê? E aí nós colocamos uma série de questões aparentemente inadiáveis, em geral ligadas apenas à vida material. Então, nós podemos concluir, como disse nosso companheiro hoje, que é chegada a nossa hora. É chegada a hora da grande virada, a hora em que nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. O que é do mundo, e o que nos pertence como espíritos imortais, filhos de Deus, amparados pelo Mestre que nos prometeu toda a consolação, desde que façamos o esforço de ir até Ele, isso é nosso. E esse é o momento da virada. O momento em que essa consciência vai nos ajudar a fazer o esforço, deixando as conveniências imediatistas de lado e seguindo adiante. A partir daí, fechando com Emmanuel, nós estaremos realmente nos aproximando cada vez mais do Mestre. E com ele, a nossa vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, aqueles que nunca são destruídos. E à sombra dos seus ensinamentos celestes, nós seguiremos pelo trabalho santificante. É trabalho, é esforço, é a alegria do bem, seguindo na direção da pátria universal. Que Jesus nos ampare a todos, como ampara de fato, e que nós possamos seguir indo até Ele. Meus irmãos, agora vibremos pelo nosso irmão médio e ouçamos a mensagem do plano espiritual. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. A cada momento em que buscamos nos aproximarmos de Deus, no tempo que disponibilizamos para compreender as suas leis, a cada instante em que dedicamos ler e estudar as lições do Evangelho do Senhor Jesus, são oportunidades que a pouco e pouco vão acrescentando ao espírito imortal que todos somos, entender melhor, compreender mais profundamente a nossa destinação, para que fomos criados. E com certeza, à medida em que essa compreensão se dilata em cada um de nós, com certeza, vamos aprendendo a aproveitar melhor as oportunidades que o Senhor nos concede nos caminhos da vida. Aflições, dores, provas, as mais diversas, ainda são necessárias em nosso processo de crescimento espiritual. Mas, à medida que vamos aprendendo a utilizar com sabedoria o direito de escolha que cada um tem, na proporção em que, em nossos momentos pessoais, íntimos,
ou no convívio com os outros, procuramos exercitar as lições contidas no Evangelho. Nesse aspecto, podemos afirmar que, sim, nesses esforços desenvolvidos por pôr em prática essas lições, com certeza estaremos todos nos melhorando, estaremos todos implantando o reino de Deus em nossos corações, como também implantando no mundo a paz de Jesus. Mais uma noite de estudos, mais lições chegando a cada um de nós, que possamos de fato ter ouvidos de ouvir e utilizarmos a inteligência, o sentimento, no nível moral em que nos encontramos, para de fato guardar em nossos corações esses momentos, para que, nas provas mais diversas, tenhamos esses recursos armazenados em nossa alma, porque de fato, com eles, conseguiremos vencer. Guardemos a paz de Jesus em nossos corações. Graças a Deus, Antônio de Aquino. E assim, irmãos, só nos resta agradecer. Querido Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, querido Antônio de Aquino, agradecemos, Senhor, por essa noite de banquete iluminado, onde podemos aprender acerca do Evangelho de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, até os nossos pontos de origem, fortalecendo os nossos espíritos, para que sempre tenhamos a coragem de refletir e de conviver melhor. Em teu nome, Senhor Jesus, em nome de Allan Kardec e Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus nosso Pai, de amor e de misericórdia, possamos dar por encerrado mais uma noite de estudo e de passes em nossa casa. Graças a Deus, que assim seja.